Hoje nós vamos falar em processos gerenciais, nós vamos falar de algumas ferramentas para o desenvolvimento de um plano de ação. Então vamos rememorar o ponto anterior, onde nós paramos na aula anterior. Então, mais ou menos assim, nós fizemos um mapeamento de um processo, né? Então nós fomos analisar um departamento, analisar um processo. Observamos tudo aquilo que é executado ali dentro daquele processo que nós estamos mapeando. Propomos melhorias, montamos um fluxo, né? Um fluxograma. E aí a pergunta é: nós precisamos implementar alguma coisa ou corrigir? Se formos implementar, como é que nós vamos fazer? Se nós formos corrigir, como é que nós vamos fazer? Então, para responder esses questionamentos, nós temos aqui três itens, né? Três ferramentas para nos ajudar a desenvolver um plano de ação. Então, primeiramente a matriz SWOT, depois a matriz GUT e, por final, um plano de ação com base em 5W2H. Ok? Então, vamos iniciar pela SWOT. E a SWOT basicamente é o que, né? O que representa a SWOT para nós? Então, ela é uma matriz, né? Uma matriz desenvolvida para que nós observemos ou dentro da empresa, ou na nossa vida, ou em algum ponto, coisas importantes que nós vamos mapear para que gere conhecimento para que eu possa tomar uma decisão. Ok? Então, por exemplo, eu vou analisar a minha empresa que ela quer atuar em outro segmento, ela quer atuar em uma outra região, ela quer mudar de estado, ela quer brigar no mercado, brigar no sentido competir, tá? Ela quer competir no mercado em relação a um produto com diferencial competitivo diferente, ou algo diferente na vida ali da empresa, tá certo? Então, como é que eu observo isso? Por onde eu inicio esse mapeamento? Então, a SWOT ela vem trazer essas facilidades para nós, tá? Então, como é que nós fazemos a análise disso, né? Então, a SWOT ela tem alguns pontos. Então, um deles é assim, ó, os fatores positivos, tá nesta coluna, e os fatores negativos, que está nessa coluna. Nesta linha, eu observo tudo que é interno. Então, o que é interno na minha empresa? O que é interno naquilo que eu estou analisando? Por exemplo, eu preciso fazer um plano de carreira para mim. Então, quais são os itens que eu vou analisar? Os itens internos é aquilo que está no meu domínio, no meu ambiente. Ok? Então, a minha formação, as coisas que eu preciso desenvolver, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas forças. Ó, observe que eu estou adaptando a matriz SWOT para minha situação, para o meu plano de carreira. Tá bom? E aqui embaixo nós temos os fatores externos. Tá? Então, tudo aquilo que está fora da organização ou fora do meu domínio. Tudo bem? Então, quando você for analisar qualquer coisa para tomar fazer um mapa de informação e conhecimento para um processo de tomada de decisão, então qual a primeira coisa que você faz? Você vai mapear suas forças, né? Quais as forças da empresa? Exemplos de questões, né, que você pode fazer aqui, ó. Quais as vantagens que a minha empresa possui em relação ao concorrente? O que a minha empresa faz melhor que o concorrente? Como é que o consumidor ou o ambiente externo enxerga a atuação da minha empresa? Então, quando eu responder perguntas deste tipo, eu estou observando as minhas forças, tá certo? E quando eu faço isso, eu já estou me projetando, né? Então, por exemplo, bom, eu sou forte nisso, eu sou bom nisso. Então, se eu sou forte nisso, sou bom nisso,
como é que eu posso concorrer com as minhas oportunidades? Então, eu vou olhar para o ambiente externo. Quais são as minhas oportunidades mediante as forças que eu tenho? Então, mediante aquilo que eu sei fazer, diante daquilo que eu sei fazer, e faço bem, e sou bom nisso, eu tenho outras ou quais oportunidades eu vou ter no mercado? Exemplo, eu posso querer competir em outro estado, tá certo? Eu vou querer abrir uma filial no Nordeste. Eu vou querer vender para o exterior. Eu vou querer aumentar o meu leque de produtos. Então a pergunta que vem é: quais são as minhas oportunidades diante das forças que eu tenho? Não adianta eu ver muita oportunidade no mercado se eu não tenho condições de abraçá-las. Por quê? Muitas vezes fala assim, olha aquela oportunidade, se eu poderia abraçar aquela oportunidade de produzir tal produto. Aí a pergunta é, você tem condições de fazer isso? Não. Então para que você está observando isso, né? Agora, você pode querer observar essa oportunidade para uma outra unidade de negócio sua. Aí, perfeito, né? Ou ainda, se você quiser ampliar sua participação no mercado ou aumentar o seu leque de produtos, você precisa fazer a leitura primeiro da oportunidade, depois observar suas forças e corrigir suas fraquezas. Aí também dá certo. Tudo bem? Mas normalmente a gente observa as oportunidades no mercado mediante as vantagens que eu tenho, ou seja, as forças, o nível, a excelência de produção, ou então o nível de produção, de vantagem competitiva que eu tenho. Respondendo assim, bem simplesinho, é o que eu tenho condições de produzir bem, o que eu tenho condições de fazer bem, tá certo? E esse fazer bem é talvez muito melhor do que a concorrência. Tudo bem? Bom, então se eu analisei as minhas forças, já no ambiente, ou seja, se é minhas forças, então estou no ambiente interno. Eu já observei as minhas oportunidades, então o que eu posso estar atuando no mercado externo com base no que eu tenho? Então eu preciso também olhar os meus pontos negativos, né? O ponto negativo aqui não é uma coisa muito de castigo, mas sim daquilo que eu preciso mudar, tá certo? Daquilo que eu preciso melhorar ou aquilo que eu preciso evitar. Então, eu vejo, primeiro ponto pelo lado que eu preciso melhorar, são as minhas fraquezas, tá certo? Então, a pergunta já vem logo de início, né? O que eu preciso melhorar? O que eu poderia melhorar num produto? O que eu poderia melhorar numa negociação? O que eu poderia melhorar em preço? O que eu poderia melhorar em marketing? O que eu poderia melhorar em distribuição? O que eu poderia melhorar em controles de qualidade, envolvendo resistência, durabilidade, conforto, toda aquela coisa. E aí eu posso fazer a pergunta ao contrário, né? Então, o que a concorrência está fazendo tão bem que eu não consigo? E se ela faz tão bem, por que ela faz tão bem? Porque ela tem uma tecnologia que comprou lá do exterior. Porque ela tem um recurso humano mais qualificado. Porque ela tem equipamentos. Ou então ela tem um contrato de fornecimento exclusivo com alguma empresa e isso garante um diferencial competitivo, tal. Pô, então você precisa melhorar isso, né? Ok? Se isso é uma fraqueza para que você possa competir no mercado, então você precisa melhorar isso. Tudo bem? Bom, isso é internamente. Você já sabe quais são suas forças internas e quais são suas fraquezas internas. Você observou as suas oportunidades no mercado externo. Agora você precisa entender quais são as suas ameaças no mercado externo.
Então, por exemplo, quais são os maiores obstáculos que a minha empresa tem para crescer em relação à participação de mercado e volume de venda? A concorrência está praticando algum tipo de promoção, de venda casada, ou será o nome que você queira dar, que está dificultando a venda do produto da minha empresa? Tem algum fornecedor, alguma coisa que está gerando um obstáculo para que eu possa ter um custo menor? Quais são as minhas ameaças, né? O que está me ameaçando? O que está criando um obstáculo para que eu possa trabalhar bem? E esses obstáculos são do ambiente externo, tá certo? Então, o que lá fora estão praticando entre cliente, fornecedor, governo, comunidade, mídias, etc, etc, etc. O que está acontecendo lá que aquela determinada ação ela se consolida como uma ameaça para a manutenção do meu negócio. Então, eu vou documentar aqui. Com base em tudo aquilo que eu documentei, que eu descrevi, eu agora tenho condições de tomar decisões, né? Criar um plano de ação, porque eu percebi aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou bom, que é uma fraqueza, quais são as oportunidades que eu tenho no mercado externo e quem está me ameaçando e que tipo de ameaça é essa. Com base nessa informação e conhecimento, eu tenho condições suficientes para elaborar um plano de ação, seja ele de implementação de alguma coisa nova ou de correção de alguma coisa que eu estou praticando e precisa ser melhorado. Tudo bem? Bom, só para finalizar, vocês perceberam que aqui está em português e inglês, né? Então, SWOT é inicial, tá vendo? S, W, O, T, SWOT. E em português, tem vários autores que adaptam isso para FOFA. Ó, F-O-F-A, matriz FOFA ou matriz SWOT. Vamos completar esse tópico sabendo como é que essas coisas aqui apareceram, né? Então, quem que desenvolveu isso? Isso foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Stanford, né? Então, para desenvolver a matriz SWOT, envolveu um montão de gente e pesquisa empírica, ou seja, pesquisa em campo, tá? No período de 1960 até 1970. Participaram dessa pesquisa aproximadamente 1.100 organizações nos Estados Unidos, tá certo? E um dos principais autores ali, um dos principais nomes envolvido no processo de criação da SWOT é o Albert Humphrey, tá? E ele coloca que o sucesso dessa matriz só foi possível porque envolveu muita gente, um trabalho coletivo durante vários tempos. Só de pesquisa foram 10 anos, ainda tem, até hoje se estuda SWOT lá em Stanford, tá? Então existe muita gente trabalhando, existe muita gente adaptando, fazendo diversas análises a partir da SWOT para cada vez mais adaptar a análise e a interpretação desses pontos, tá certo? Então não podemos esquecer, SWOT, força, fraqueza, oportunidade, ameaça. SWOT, força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Tudo bem? Bom, o Humphrey, ele falou o seguinte, olha, de acordo com todas aquelas coisas que eu estudei, tudo aquilo que eu achei de resultado das minhas pesquisas, dos meus planos desenvolvidos, etc., eu elenquei um monte de situações. Mas, dentre essas coisas, eu queria deixar aqui 3 sugestões importantes, né? A primeira olha só, a importância de dar oportunidade a todos os membros da organização de partilhar o que acham de bom e de ruim, né, sobre o presente e o futuro da posição, né, da sua posição face ao negócio. Então, quer dizer, quando você permite, né, que todos os membros tenham acesso a informações ou então
possa colocar sugestão, possa colocar o seu olhar sobre o que é bom, o que é ruim, o que tá sentindo agora de bom no presente, o que tá sentindo de problema para o futuro em relação ao negócio da empresa, você tem capacidade de aprender um pouquinho mais, né? Então, como é que essa pessoa está observando a minha organização? Como é que esse funcionário está observando a empresa que ele trabalha? Ok? A segunda sugestão dele é a importância de motivar os membros da organização a debaterem as suas dificuldades operacionais e triviais. Por quê? Porque a partir delas e menos das grandes ideias é que nascem as oportunidades de melhoria. Então, quando você coloca um grupo de gente ali, né, para debater quais são as dificuldades que cada um está tendo para resolver o seu trabalho, para resolver a sua situação de trabalho, você enxerga a oportunidade de melhoria. Fala, pera lá, aquela pessoa está com problema de acesso ao estoque, aquela pessoa está com problema de capacitação para manuseio de ferramenta ou de operação de alguma máquina. Então você vai vendo oportunidades de melhoria no ambiente externo e também no ambiente interno. Tudo bem? Como terceira sugestão, motivar os membros da organização a escrever as suas ideias de forma estruturada, né? Então, que bom que se fosse possível, se cada funcionário, cada membro, cada colaborador pudesse ter condições de fazer uma SWOT da sua vida e da organização pelo seu olhar. Então, olha, como é que está aqui minha empresa? Bom, deixa eu ver. Bom, a minha empresa, as forças dela que eu acho que são é isso, isso, isso. O que eu enxergo de fraqueza dela é essa. Bom, as oportunidades que ela poderia trabalhar, ela poderia absorver, são essas. E as ameaças que eu enxergo no mercado é que tal concorrente ou então o governo pode fazer isso, e aí pode ser uma ameaça para a existência da minha empresa. Então, se cada colaborador tivesse condições de fazer uma SWOT, imagina a quantidade de informação e conhecimento que essa organização ia ter num determinado período, né? De grande importância, não é mesmo? Bom, então, a pergunta aqui, ó, será que a partir desses estudos o planejamento estratégico ganhou mais força e notoriedade? Bom, então o Ivo está aqui embaixo, ó lá, perguntando, mas o que é planejamento estratégico então, né? Então o que vocês vão fazer? Vou pegar o caderninho de vocês, isso não é para me entregar, é só para escrever. Pega o caderninho de vocês e coloque lá o conceito, né? O que é um planejamento estratégico? Para que serve um planejamento estratégico? Tá certo? Porque a partir desse plano é que diversos outros planos de ação poderão ser desenvolvidos. Tá bom? A gente volta nesse assunto mais para frente em outras aulas. Agora, um exercício próprio, né? Um exercício, e esse é para ser entregue, é para você vai fazer sua matriz. Você vai fazer sua matriz, ou seja, você vai fazer a sua SWOT. E qual é o tema da sua SWOT? É a sua carreira profissional. Então você vai fazer o quê? Você vai escrever tudo aquilo que você faz bem, que são as suas forças, tá? Então, eu calculo bem, eu domino informática, eu utilizo Excel razoavelmente bem, eu sei escrever, eu sei atender um telefone e tal. Quais são suas fraquezas? Eu não conheço calculadora financeira, sei lá, eu não sei utilizar a internet direito, eu não sei fazer pesquisa, ou ainda eu não sei utilizar computador, entendeu? Então você vai descrever suas forças e vai descrever suas fraquezas. Logo em seguida, você vai, a partir das suas forças e fraquezas, você vai mapear as oportunidades de mercado. Então observem assim, mas com aquilo que eu sei fazer, quais são as oportunidades de mercado que eu tenho? Pera lá, mas eu tenho algumas fraquezas aqui, né? Então essas fraquezas também precisam ser trabalhadas. Então, mediante isso, quais são as oportunidades que eu tenho? E além das oportunidades, o que é que pode
ameaçar o meu sucesso. Então, pera lá, eu tenho como ameaça um companheiro de trabalho que faz a mesma coisa que eu faço, só que ele estuda inglês, estuda espanhol, faz faculdade de engenharia, sei lá, faz qualquer outra coisa. E eu acho que aquilo é uma ameaça para o meu desenvolvimento profissional na minha organização. Tá certo? Então, depois que você mapeou todas as suas forças, ou seja, aquilo que você faz bem, depois que você mapeou tudo aquilo que você não faz bem, que você precisa melhorar, que você precisa evitar, né? Que são as suas fraquezas. Depois que, com base nisso, você descreveu suas oportunidades e ameaças, você vai responder para você mesmo, né? Vai colocar no papel lá, mas como se você estivesse respondendo para você mesmo. Como é que está o meu nível de empregabilidade mediante ou diante daquilo que eu descrevi? Então, se você identificar ali que, nossa, mas eu estou muito baixo aqui, né? Eu estou muito ruim, ou sei lá, eu preciso melhorar muito. Então, você vai desenvolver um plano de ação para fazer essas corretivas. Tudo bem? Ah, eu preciso aprender o Word. Pronto, então como é que eu vou desenvolver isso? E aí, nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente faz um plano de ação para corrigir ou implementar algo que você precisa. Tudo bem? Então isso aqui é para vocês me mandarem, né? Naquelas datas que nós já sabemos, né? Naquelas que eu sempre na próxima aula. Tudo bem? Continuando. Olha só, apareceu para nós agora um negócio chamado matriz Gucci. Olha que maravilha. O que deve ser uma matriz Gucci, né? Que bom. Vamos lá. Matriz Gucci é a mesma coisa que matriz de prioridade, né? Então, muitos autores não trabalham basicamente a palavra matriz Gucci, trabalham a matriz de prioridade. E essa matriz, ela pode ajudar você no processo de tomada de decisão quando você precisa resolver um problema, um conflito, um obstáculo, algo ali que precisa ser resolvido com uma certa urgência, algo que você precisa tomar uma decisão e ela precisa ter fundamento, né? Ter uma fundamentação em relação a qual primeira ação a ser resolvida. E eu não tenho como eleger uma ação qualquer, eu não posso tendenciosamente escolher a opção A, a opção B. Então o que eu faço? Eu faço uma matriz de prioridade. Tá? Então eu classifico os meus problemas, os meus obstáculos, as minhas dificuldades com base num índice de gravidade, de urgência e de tendência. Tá bom? Mas vamos olhar isso com mais carinho. Quem criou isso foram dois pesquisadores, né? Dois especialistas, o Charles Kapner e o Benjamin Trigo, que eles utilizaram para fazer, para tomar decisão e para resolver problemas que envolviam algumas situações. Que situações era essa? Olha a primeira situação, ó. Desenvolvimento de planos estratégicos. Olha ele aqui de novo, né? Então, esse negócio aqui deve ser importante, né? Porque vira e mexe ele aparece para nós aí na literatura, né? Então, tinha algumas dificuldades aqui para fazer o plano estratégico. O que eles fizeram? Bom, vamos fazer uma matriz Gucci para a gente saber quais são as ações prioritárias, né? Então, além do plano estratégico, você pode desenvolver projeto, você pode ter condição de análise em processo de tomada de decisão, entre outras coisas, tá bom? Então, o que é realmente a Gucci? Então, vamos lá. O G vem de gravidade, o U vem de urgência e o T vem de tendência. E esse tendência a gente pode trocar por probabilidade. Tudo bem? Então, a gravidade. A pergunta é: qual o impacto que o problema gerará nos envolvidos, né? Então, esses envolvidos pode ser colaborador, pode ser processo, pode ser uma tarefa, pode ser um resultado da empresa, etc, etc, etc. Então, você precisa saber o seguinte, ó, caso essa situação não seja resolvida, isso que eu estou analisando agora, caso isso não seja resolvido,
Qual é o problema? Qual é a gravidade, né, que vai acarretar em médio e longo prazo? Qual é o percentual de gravidade? Então, isso é muito grave? É pouco grave? Ah, não tem gravidade nenhuma. Então, isso eu preciso identificar, tudo bem? Depois, a urgência. Qual é o prazo que eu tenho para resolver isso? Então, veja, eu descobri que tem alguma coisa que eu preciso resolver ali e esse assunto é grave? Ele tem um índice médio de gravidade. Tá, e qual é o tempo que eu tenho para que resolver isso? Então, se o meu tempo for pequeno, concordam que é muito grave, é muito urgente, né? Então, olha, tem que resolver determinada situação, ponto. Só que tem que resolver para amanhã. Então, eu tenho um tempo de resolução de hoje para amanhã. Esse tempo é muito curto. Então, isso é muito urgente, tá? Então, olha, quanto menor o tempo que você tem para resolver isso, mais urgente será o problema que deve ser resolvido. Tudo bem? E aí, você pode utilizar uma pergunta de amparo aí, né? Para saber, uma pergunta que pode te auxiliar a entender melhor ainda. Ou se aquilo é muito urgente ou não. A pergunta é, ó, isso aqui é grave, né? Isso pode esperar? Não, não pode. Pronto, então eu já sei que ali tem uma certa urgência. Tudo bem? E o T vem de probabilidade ou tendência, né? Trata da probabilidade da seguinte situação. Pensem assim: se eu não resolver isso, como é que isso vai evoluir? Ou seja, vai piorar rapidamente, vai piorar aos poucos ou não vai piorar? Então, dada essa probabilidade de aumentar a intensidade do problema, eu tenho que saber se eu tenho que resolver isso já ou não. Então vamos lá, ó, a gravidade. Esse assunto que eu estou analisando, essa tarefa, esse assunto que eu preciso tomar uma decisão, é grave, tem um impacto X. Pode esperar? Não. Qual é o tempo? Ah, o tempo que você tem 2 dias, então é uma urgência média, será? É uma urgência rápida? Ou quando que é isso? Então tem um impacto tal. E se eu não resolver isso, qual a probabilidade disso piorar? E aí ele tem um impacto tal. E a esse impacto que a gente fala é uma pontuação, tá certo? Então, como é que envolve essas pontuações? Para os 3 itens, gravidade, urgência e tendência, o ponto vai de 1 a 5. Então eu só posso atribuir no mínimo 1, no máximo 5. Então vamos ver aqui, ó. Para a gravidade, se eu atribuir 1 é sem gravidade, ou seja, aquilo que eu estou analisando é grave para a empresa? Não, não tem gravidade. 2, pouco grave. 3, grave. 4, muito grave. 5, extremamente grave. Já na urgência, o 1, quando você atribui 1, pode esperar. 2, pouco urgente. 3, urgente, merece atenção no curto prazo. 4, muito urgente. 5, necessidade de ação imediata. Em probabilidade ou tendência, ou seja, se eu não resolver isso, pode piorar? Então, se eu atribuir 1, não irá mudar. Vai permanecer do jeito que está. O 2 irá piorar a longo prazo, o 3 a médio prazo e o 4 a curto prazo. E o 5 irá piorar rapidamente. Então, a GUT ela é assim, como você pega essas pontuações que você determinou e a teoria diz que você tem que multiplicar, né? Então, por exemplo, o ponto que você deu aqui, o ponto que você deu aqui, o ponto que você deu aqui. Então, por lógica, o menor ponto que você vai alcançar para uma ação que você está observando, que você está analisando, a menor pontuação é 1. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E qual era a maior pontuação?
a maior pontuação é 125. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25, que vezes 5 é 125. Tudo bem? Então aqui está dizendo, ó, o resultado com maior pontuação no método Good será o de 125 e o menor 1, tá certo? Bom, então depois que você analisou todas as ações que você precisa analisar para tomar uma decisão e você pontuou com gravidade, urgência e tendência, você vai fazer todos os cálculos e vai fazer uma ordenação. Aquilo que tem maior ponto tem que ser executado primeiro. E aí vem reduzindo os pontos, você pode protelar um pouquinho para executar essa ação ou essa tarefa. Tudo bem? Então, só relembrando quais são os passos, né? Então você tem lá, ó, fazer a relação de problemas ou situações que você precisa resolver. Depois que você mapeou tudo aquilo que você precisa analisar para resolver uma determinada situação, você vai definir os valores de gravidade, urgência e tendência. Lembrando que no mínimo, para cada um desses aqui, o mínimo é 1 e o máximo é 5. Então eu posso ter 1 como os valores menores possível e os valores maiores possível, 5, 5, 5. Depois que eu mapeei tudo, defini todos os valores, eu faço o quê? Faço os cálculos, ok? E aí eu tenho uma matriz, uma lista, na realidade, né, de um monte de ações que eu mapeei com as pontuações. Ordeno da maior para o menor, e aí com base naquela análise dos pontos maiores, eu vou desenvolvendo os planos de ação ou de correção. Tudo bem? Então, olha só, lembra do planejamento estratégico? Então, o conceito retorna por aqui também. Porque a GUT é utilizada para fazer, inicialmente, né? A GUT era utilizada inicialmente para solucionar questionamentos ou solucionar problemas no desenvolvimento dos planos estratégicos, ok? Então, por isso que o planejamento estratégico está por aqui também. Agora, vamos para mais um exercício? Ótimo, muito bem. Então, vou simular uma situação aqui, ó, para que você possa fazer a sua matriz GUT. E aí eu quero observar se de repente você consegue mapear todas as ações e tarefas pertinentes dentro de uma determinada situação. E a nossa situação aqui é um orçamento doméstico, tá certo? Então a pergunta é assim, ó, como ficaria a matriz GUT do orçamento doméstico, sendo que na residência moram um casal e 2 filhos. E esses filhos têm 9 e 14 anos, respectivamente. Tudo bem? Então você vai fazer uma planilhinha lá, uma relação de tudo aquilo que você acha que é necessário observar no orçamento doméstico. Depois você vai atribuir o índice de gravidade, o índice de urgência e o índice de probabilidade ou tendência, vai fazer os cálculos e vai chegar na conclusão de quais são as ações ou alguma coisa que você precisa fazer ali que tem maior urgência de ser resolvido. Tudo bem? Vamos continuar? Planos de ação. Planos de ação com base na metodologia 5W2H. Muito bem, né? Que bonitinho. O que pode ser isso, né? O que remete isso? Bom, vamos lá. É uma importante ferramenta que auxilia o administrador no desenvolvimento do plano de ação e basicamente ela é uma sigla, né? Então, sigla que envolvendo o quê? 5 perguntas envolvendo o W, que seria o what, why, where, when e who, e 2 perguntas envolvendo o H, o how e o how much, tá? Então vamos entender como é que funciona. Primeiro W,
What? O que será feito? Tá? Então, descrição do que será feito, qual é o objetivo, qual é a meta a ser alcançada, o que eu preciso realizar aqui. O why é por quê? Por que você vai fazer isso? Então você vai justificar por que você está resolvendo isso, por que você está fazendo essa ação, por que você está fazendo essa tarefa. Tá bom? Where, onde será feito, qual é o local ou departamento que essa ação que você está analisando deve ser realizada. When, indicação de prazo, ou seja, quando será feito? Se possível, dando uma ideia de início e dando uma ideia de final, para que a pessoa realmente tenha, quem está lendo aquele documento, saiba exatamente quando aquela atividade vai iniciar e quando aquela atividade vai finalizar. Tudo bem? Who, que é o último H, o último W aqui, ó. Então, when, quando será feito, who, por quem. Né? Quem é o responsável por essa ação que você está mapeando? Então, você vai definir lá, olha, a pessoa X ou então a função X vai resolver isso. Ok? Então, vamos rememorar? What, o que será? Why, por quem? Por quê, né? Por que será? Where, onde será feito? When, quando será feito? E o who, por quem será feito, tá? Aí depois que você mapeou tudo isso, vem a pergunta assim, como será feito isso, né? É o primeiro H, aqui ó, how, tá? Então, o que vai ser preciso fazer, então como que essa ação será desenvolvida para que nós possamos alcançar o objetivo ou o alcance de uma determinada meta. E o segundo H remete ao modelo financeiro, à questão da verba, do dinheiro, né? Então, o how much, quanto vai custar para a gente fazer isso, implementar isso. Então, eu tenho que tomar uma decisão muito rápida aqui. Então, eu vou analisar assim, ó, o que será feito nessa decisão, nessa nova ação, por que vai ser feito, porque eu preciso corrigir algo. Onde será feito? No departamento X. Quando? Do período tal a período tal. Por quem? Por duas pessoas que lá estão. Como elas farão? Bom, a pessoa A vai fazer isso e a pessoa B vai fazer aquilo. Quanto vai custar para fazer isso? Bom, vai ter um período que os dois vão estar totalmente alocados nessas tarefas, então o custo será X, X e X. Tudo bem? Então você já tem um plano de ação aí para desenvolver com base na metodologia 5W2H. Olha uma planilhinha bonitinha aqui, ó. Então aqui tem um exemplo, tá certo? Se você consultar a internet aí, você vai ver que tem um montão dessas planilhas aí, deriva um pouquinho, varia um pouquinho, essa coluna vem para cá, aquela vai para lá, tem mais algumas colunas por aqui, etc, etc. Mas o básico é isso, um departamento e a meta que você quer alcançar, o objetivo que você quer alcançar aqui, tá certo? E aí, mediante isso aqui, quais são as ações que você está analisando, que você está mapeando? Aqui estão os 5 Hs, os 5 Ws, né? Os 5 Ws e os 2 Hs, tá certo? Então, what, why, where, when, who. Então, os 5 Ws. E o how e o how much, que são os 2 Hs. Então, aqui o que precisa ser feito? Aí você vai colocar aqui, olha, precisa ser feito isso, 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 isso. Vai começar dia tal, terminar dia tal. E o status atual é aguardando o início. Lá para frente tá lá, 50% executado. Quando terminar, totalmente finalizado ou então concluído, tá? Por que será feito? Você vai justificar. Onde será feito? Você vai colocar aqui os departamentos e quais os períodos. Quando será feito, né? Então, vai ter lá uma ideia de tempo. Ou se tem uma restrição inicial, só poderá ser feito mediante tal coisa aconteça primeiro. Quem será o responsável pela execução disso? Como será realizado e quanto custará. Tudo bem? Então, isso é um modelinho básico de plano de ação que vocês podem utilizar para qualquer ação, tanto pessoal quanto na empresa. Beleza? Que tal mais um exercício, né? Que maravilha! Eu adoro exercício.
Então, faça um plano de ação para quê? Redução da conta de energia elétrica. Então, você vai pegar ali o 5W2H e vai fazer o mapeamento das tarefas, das ações, daquilo que é necessário para reduzir, que você acha que é necessário, para reduzir a sua conta de energia elétrica. E aí você pode fazer duas situações. Você faz esse mapeamento e já me entrega na próxima semana, né? Ou você inicia esse mapeamento com a data de amanhã, por exemplo, ou a data de hoje, e marca quanto você pagou de energia elétrica. Mapeia as ações, né? Aquilo que você precisa executar para alcançar o objetivo, coloca em prática e depois você vai e compara a sua próxima conta de energia elétrica. E aí você verifica o quanto que você economizou ou se de repente você não economizou nada, até gastou mais. Tá certo? Então serve aí como um exercício, só que precisa me entregar, tudo bem? Então quando for exercício tem que me entregar sempre na aula seguinte. Quando for apenas uma anotação de conceitos, essas coisas, é só para colocar no caderno. Tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje é isso. Então nós aprendemos o que hoje nesta aula? Planos de ação, né? Planos de ação envolvendo algumas ferramentas para o auxílio, né? Então, quais são essas ferramentas? O que nós debatemos hoje? Nós debatemos a SWOT, força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Nós debatemos a matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência, e essa tendência no sentido de probabilidade. E nós agora finalizamos com planos de ação desenvolvido com base na metodologia 5W2H. Tudo bem? Então, por hoje é só. Na próxima aula nós voltaremos com um novo assunto. Até lá!